Olá, tudo bem? Eu sou o professor Amarildo Vieira e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a obra Pedagogia da Autonomia do professor Paulo Freire. Capítulo 2. Ensinar não é transmitir conhecimento. Então já fique atento com o título. E o professor Paulo Freire ele já vai entrar aqui nesse tópico já elencando uma série de questões importantes. Ensinar exige consciência do inacabamento, reconhecimento do ser condicionado, etc, etc, etc. Veja só, todos esses tópicos que estão aqui, contidos nesse ensinar exige, nós vamos trabalhar a partir de agora. Correto? Portanto, eu não vou aqui citar nenhum deles. Eu vou já avançar naquilo que nos interessa. Olha aqui, ó. Certo? Então vamos lá. Ensinar não é transferir conhecimento. Certo? Então o professor Paulo Freire já está definindo. Eu não posso chegar numa sala de aula e falar, olha, pessoal, eu vim aqui, eu estudei muito, vim de uma boa universidade e é isso. Usar o termo que ele vai utilizar lá na frente, conhecimento bancário, não posso chegar lá e depositar, não é banco, tá? O que o professor Paulo Freire fala? Eu vou ler esse primeiro tópico para desencadear a discussão, depois nós vamos avançando. Ensinar é criar possibilidade aos alunos, agora sim, para a sua própria construção. Em outras palavras, para o professor Paulo Freire, conhecimento é um processo de construção e quem constrói esse conhecimento é o próprio educando. Nós, educadores, vamos mediar. Nós, educadores, nós vamos estabelecer com esses estudantes uma relação dialógica. E a partir do momento que a relação dialógica existe entre educador e educando, a partir daí estão dadas as condições, ou está dada a condição, para que o educando ele possa construir o seu conhecimento. Nesse sentido, ele coloca que o educador, ele tem que ser um sujeito, como nós vimos no capítulo 1, pesquisador, estudioso, tal, e é ele, educador, que deve levar aos seus estudantes, ou deve, usando o termo dele, anunciar o novo. É isso. O que é anunciar o novo? Anunciar o novo significa o quê? Levar a esses estudantes, mostrar a esses estudantes que existe todo um legado cultural, um legado de conhecimento que está aí no mundo e que ele, educando, pode ter acesso e pode se apropriar desse legado. Cabe, portanto, ao educador ser o mediador entre esse legado e os seus educandos. Aí ele avança. Prática formadora. Então, daí a imperiosidade da prática formadora, eminentemente ética. O que ele está querendo dizer? O professor Paulo Freire está dizendo que, olha o termo, prática formadora. Isso é interessante. Existe, portanto, uma diferença entre formar indivíduos, educar significa formar indivíduos. Então, veja só, não é só ensinar para os estudantes, como dizem aí, habilidades e competências. Não é isso. A escola, necessariamente, ela não tem que ensinar habilidades e competências. Isso é consequência. A educação, ou no caso específico a escola, ela tem que formar seres humanos. Seres humanos balizados por princípios humanos. Balizados por princípios éticos. Balizados por princípios humanos e por princípios éticos. Princípios esses que
vão gerar nesse indivíduo, ou vão potencializar esses indivíduos para que eles possam enxergar o mundo a partir ou com olhos críticos e também transformá-los. Mas não é transformá-los no sentido da barbárie ou na via da barbárie, mas na via de um mundo verdadeiramente humano. Nesse sentido, é que o conformismo sai de cena. O mundo não é predeterminado. A história, ela não é predeterminada. O mundo, a história do mundo, ela é socialmente constituída. Ora, se ela é socialmente constituída, eu estou aqui afirmando categoricamente que as leis que regem o mundo são leis sociais, não são leis naturais. Se fossem leis naturais, aí sim seriam imutáveis, mas são leis sociais. Vamos dizer assim, leis, entre aspas, leis sociais. Em outras palavras, o mundo é socialmente construído. Ora, se tudo que está aí é socialmente construído, é óbvio que pode ser destruído. Essa sociedade pode ser destruída e construída outra sociedade. É isso que o professor Paulo Freire está dizendo. Nesse sentido, o educador, na visão do Paulo Freire, ele não pode se eximir dessa responsabilidade. Da responsabilidade de levar para a sala de aula uma prática formadora que vislumbre a transformação radical do mundo, que vislumbre um mundo novo, um mundo verdadeiramente humano. Nesse sentido, ele continua ainda. Eu vou ler essa parte aqui, esse tópico, só para ficar mais claro, que na verdade é para legitimar aquilo que eu acabei de falar. Então vamos lá. É como se fosse uma citação. A história em que me faço com outros, dela tomo parte. Então olha aí, o ser humano é um ser social. É um tempo de possibilidades, de problematização do futuro e não de inexorabilidade. Em outras palavras, é isso que eu disse. O mundo, ele pode ser transformado. O mundo pode ser modificado. O mundo não é, ele está sendo, como já diria o próprio Paulo Freire. Ou, como eu acabei de dizer, o que está aí não brota da árvore. O que está aí foi construído. Portanto, pode ser destruído. E pode ser construído um mundo verdadeiramente humano. Então é isso. Próximo tópico. Ensinar exige o reconhecimento de ser condicionado. Então aqui existem duas questões importantes. Primeiro, o ser humano, ele é um ser condicionado. Por que ele é um ser condicionado? Porque ele é um ser social. O ser humano está inserido numa sociedade. Essa sociedade, ela vai nos condicionar. Nesse sentido, existem duas questões. Primeiro, nós podemos romper com esse condicionamento. Nós podemos, em outras palavras, romper com a ideologia dominante. Nós, em outras palavras, podemos ser rebeldes em relação ao sistema, em relação à ideologia dominante. Por isso que o professor Paulo Freire fala, olha só, eu vou ler também esse tópico. Sei que sou inacabado, porém consciente disso, sei que posso ir além. Através da tensão entre que herdo geneticamente, o que herdo socialmente, cultural e historicamente. Em outras palavras, eu sou o que sou, entretanto, posso superar isso. O que eu sou está sendo condicionado socialmente. Esse ser fragmentado, esse ser cindido, esse ser desumanizado. Em outras palavras, esse ser do capital. Somos homens e mulheres do mundo do capital. Entretanto, nós podemos superar isso, porque nós não somos seres acabados. Nós somos seres inacabados dotados de razão.
E uma vez dotado de razão, nós podemos desenvolver a consciência crítica e a autonomia para poder transformar, nos rebelar contra esse condicionamento, ou superar, desculpe-me, essa situação de condicionamento e nos condicionarmos em outros valores ou a partir de uma outra vertente. Uma vertente humanista na visão do Paulo Freire. Nesse sentido, é que ele diz: deixo de ser apenas objeto para ser parte da história. Deixo de ser um ser passivo para ser um ser ativo, transformador da história. Ativo significa um ser com consciência crítica e autônomo. Capaz, sim, de ser dono do seu mundo, capaz, sim, de fazer história. Aí ele avança. Respeito à autonomia do educando. Nesse sentido, retomamos a última aula, quando Paulo Freire dizia que é necessário respeitar e valorizar a identidade cultural do educando, a nossa identidade cultural, a identidade cultural do nosso povo. Nesse sentido, exige-se o respeito a essa identidade cultural, exige o respeito ao conhecimento prévio. Por isso que ele fala, respeito à curiosidade e ao gosto estético do educando, a sua inquietude, a sua linguagem, as suas diferenças. Olha aí então, é exatamente nessa questão que eu acabei de citar. Aí vem a questão da crítica. A escola, ela precisa necessariamente estimular a consciência crítica das pessoas, tanto do professor quanto do educando. A consciência crítica, ela tem que ser estimulada cotidianamente na escola. Agora, veja só, não é a crítica chapa branca ou a crítica palpiteira, que hoje em dia a gente vê todo mundo aí falando, né? Todo mundo virou economista, filósofo, sociólogo, historiador, virou tudo. Dizem, não dizem nada, né? Acaba complicando mais do que esclarecendo. Não é isso. É ter a consciência crítica, sabendo o que fala, sabendo refletir sobre o mundo. Uma consciência crítica, quando que o sujeito ele possui ele assimilou uma série de uma série de conceitos e categorias que permite a ele olhar o mundo e refletir sobre o mundo, avaliar esse mundo, compreender esse mundo e a partir daí intervir e transformá-lo. Nesse sentido, ele fala da questão do bom senso. Bom senso e ética. O bom senso no sentido de olhar a realidade e analisar a realidade, compreender a realidade. A ética no sentido de você não ser engolido pela barbárie, mas sim você criar uma nova perspectiva. Eu sempre lembro daquela discussão da diferença da pequena política e da grande política. A grande política, a pequena política, desculpe-me, é essa rasteira, do toma lá da cá. A grande política, como já diria o Gramsci, já é diferente. É aquela política onde que se reflete, onde que se pensa, onde tem a razão como norte. É aquela política que visualiza, que tem aspirações, que tem utopias no sentido positivo da palavra, né? De anunciar o futuro, de almejar o futuro. Então, essas são as questões, são essas diferenças que nós temos que perceber. Então, daqui a pouco nós vamos renunciar todo esse legado. Não é renunciar a esse legado humanístico, é recuperá-lo e ver ou anunciar, esse que é o termo, a possibilidade de um mundo mais humano, um mundo verdadeiramente humano. Direito dos docentes. Aqui eu vou passar rapidamente. No primeiro capítulo, na primeira aula que nós trabalhamos, nós discutimos a questão da corporificação. O professor tem que corporificar, o educador tem que corporificar aquilo que ele fala.
Então veja só, não adianta eu chegar numa sala de aula e falar em liberdade, igualdade, etc, revolução, mudança, transformação social, consciência crítica, etc. Se nós, educadores, não defendermos os nossos próprios direitos enquanto docentes, não nos organizarmos enquanto categoria para defendermos a dignidade do nosso trabalho, a dignidade da nossa remuneração e o nosso reconhecimento enquanto educadores. Então o professor Paulo Freire diz que todos nós, educadores, temos que sermos o quê? Engajados. Engajados e nos organizarmos politicamente no sentido de efetivamente construirmos um processo educacional, um projeto educacional, onde nós, professores, sejamos tratados com dignidade e sejamos, inclusive, ou tenhamos, inclusive, uma remuneração de acordo com a nossa os nossos atributos e a nossa importância. Vamos para outro tópico, apreensão da realidade. Aqui, já falei, na verdade ele vai recuperando, ele vai problematizando. Então o professor Paulo Freire diz que é preciso, o ser humano precisa conhecer as diferentes dimensões da prática educativa. Nesse sentido, é preciso ter o quê? Consciência do que ele é enquanto educador. Não adianta eu falar eu sou educador sem saber o que é ser educador. Eu preciso estar muito bem ajustado, é necessário estar muito claro na minha cabeça o que é ser educador. Para que a partir daí eu possa entrar numa sala de aula e juntamente com os estudantes desenvolver um trabalho que possa de fato transformar a realidade. Em outras palavras, o educador tem que ter muita consciência do seu papel de educador. Tem que ter muita consciência da sua função social, que é a função do professor. Então veja só, nesse sentido, Paulo Freire, ele não aceita em hipótese alguma que o professor não seja um sujeito minimamente progressista. É necessário que esse professor seja minimamente progressista. Na verdade, na cabeça do professor Paulo Freire, o sujeito tem que ser revolucionário, tá certo? Em outras palavras, o professor não pode ser um sujeito racista, preconceituoso, reacionário politicamente, machista, um sujeito fascista, sujeito reacionário de direita. Na visão do professor Paulo Freire, isso é inadmissível para um educador. Até porque ele vai reproduzir toda essa ideologia reacionária, anti-humanista, dentro de uma sala de aula. Nesse sentido, os nossos jovens, as nossas crianças, ou os nossos educandos, falando de uma forma mais geral, eles vão acabar assimilando uma concepção de mundo totalmente avessa aos seus interesses enquanto classe social. Então essa é a primeira questão. A outra questão, aqui eu vou ter que ler também. Deve estar atento à difícil passagem da heteronomia para a autonomia, para não perturbar a busca de investigação dos estudantes. Bom, a heteronomia para a autonomia. A heteronomia, digamos assim de uma forma bem rápida, seria aquela ou aquele momento onde que o educando, ele ainda é um ser, né, um ser social, que eu digo, que ele não alcançou ainda a sua autonomia. Em outras palavras, ele é um ser mais apassivado. Então,
esse professor, esse educador, eles têm que estar muito atento a essa difícil transição, da heteronomia, ou desse momento onde o educando é apassivado ainda, está numa posição apassivada, para um estágio onde esse educando já atingiu a consciência crítica ou a autonomia. É um momento muito difícil, é uma transição muito difícil, tortuosa, complexa, onde o educando, ele vai ter necessariamente que romper com muitas coisas do seu passado, da sua realidade presente, da sua realidade social. E isso é um momento difícil, ainda mais para essa faixa etária. Isso se nós falarmos de crianças e adolescentes. Agora imagina o pessoal do EJA. É um momento muito complexo. Então é necessário que o educador esteja muito claro para ele que existe toda essa dificuldade. Tem que estar muito claro para ele que é preciso todo um processo para que o educando consiga alcançar esse estágio. Então veja o termo que eu usei, processo. É necessário, é um processo árduo, difícil. E que o educador, ele precisa estar muito atento para não violentar o universo desse estudante, para não comprometer o universo desse educando. É aí, fazendo um paralelo, um gancho com o que nós já estudamos, aí que entra aquela questão que o professor Paulo Freire falava, do afeto, do carinho, etc. Então vocês podem ver que determinados termos que o professor Paulo Freire utiliza, que a princípio pode parecer até um tanto quanto romântico, etc., na verdade tem um peso muito grande aí no contexto do que ele fala. Vamos avançar mais um pouquinho. Olha aqui, ó. É exatamente isso que eu estava falando. Ó, vamos voltar, desculpe-me. Olha lá. Alegria e esperança. Eu vou ler aqui, que é para corroborar com aquilo que eu acabei de falar. Esperança de que o professor... Olha só os termos, vamos até voltar. Alegria e esperança. Não parece que é um termo meio romântico, meio poético? Mas vocês vão ver que na prática é isso mesmo. Esperança de que professor e alunos... Ó, veja só, professor e aluno. Para efeito de prova, coloque educador e educando. Juntos podem aprender, ensinar, inquietar-se, produzir e também resistir aos obstáculos à alegria. O homem é ser naturalmente esperançoso. Eu diria esperançoso, alegre, apaixonado. Apaixonado pela vida, apaixonado pelas pessoas também, mas pela vida. E a vida é constituída de pessoas. Então, é exatamente essas características inerentes ao ser humano que o Paulo Freire, aos meus olhos, ao meu juízo, ele identificou que vão se perdendo no sistema capitalista. No sistema capitalista nós vamos nos desumanizando. E uma das características dessa desumanização é exatamente isso, perder a alegria, perder a esperança, perder... Quando na aula anterior eu falava em utopia, no sentido disso, utopia no sentido da esperança. Não é de pensar o que não pode, ficar viajando, como diz aí o pessoal. Não é isso, é no sentido da esperança. Perder a alegria, perder a esperança, perder o afeto, nos embrutecermos. Não é isso, tá? O professor Paulo Freire ele diz que nós temos que recuperar isso. Porque isso pertence à natureza humana. A esperança pertence à natureza humana. A curiosidade pertence à natureza humana. A alegria, a felicidade pertence à natureza humana. Só que vai se perdendo em virtude de toda uma ideologia dominante, de toda uma realidade econômica que nos leva a esse embrutecimento, essa perda da esperança, essa perda da alegria, essa perda das questões afetivas e da proximidade maior entre os seres humanos.
Alegria e esperança, olha lá. Que esperança o Paulo Freire fala? Também vou ler aqui esse tópico só para ficar mais claro, porque aqui é bem interessante. A esperança crítica, olha lá. Não é a esperança romântica. É indispensável a experiência histórica, que só acontece onde há a problematização do futuro. Olha que bonito isso. Ele não está sendo nem um pouco utópico, como muitas vezes as pessoas falam. Ah, Paulo Freire é romântico. Eu tenho sérias divergências com o professor Paulo Freire, com a teoria do professor Paulo Freire. Agora, essas divergências não quer dizer que o que ele produziu, teoricamente, deve ser desprezado, ou deve ser, usando também o termo da molecada, avacalhado. Não é isso. É óbvio que a obra dele possui lacunas, né? Isso é óbvio. Mas são lacunas inerentes ao cara que está pensando, o sujeito que está pensando. Ele não vai conseguir abarcar tudo. Entretanto, ele nos deu a base para a gente continuar e avançar. Nesse quesito, eu concordo com ele. Porque olha que ele fala, esperança crítica. Sem esperança, você vai fazer o que no mundo sem esperança? É isso que ele está querendo dizer. Então, nós educadores, quando ele fala em esperança, ele está querendo dizer que é para acabar com o comodismo, com o derrotismo, que isso é muito inerente à educação brasileira, principalmente no que se passa dentro de sala de aula. E um detalhe, o jovem, o adolescente, a criança também, mas vamos pegar mais o jovem, né? Acho que vai ficar mais claro o exemplo que eu quero dar. O adolescente e o jovem, essa questão da esperança, essa questão de transformar o mundo é latente. Ela está pulsando no seu sangue, na sua cabeça, no dia a dia, no seu coração, no dia a dia. Um exemplo maior é se nós observarmos que todas as grandes, eu vou usar aqui um termo no sentido positivo, não é no sentido pejorativo não. Em todas as grandes agitações políticas da história da humanidade, a juventude são os jovens que estão à frente. E os adolescentes também. Posso dar alguns exemplos aí. Olha lá a Primavera Árabe. Olha as intifadas que acontecem sistematicamente na Palestina. Olha aqui no Brasil os nossos estudantes se levantando contra as medidas autoritárias dos nossos governantes. Não é isso? Eles vão para a rua, eles ocupam a escola, etc. e tal. São todos jovens. Olha aí a esperança crítica. Olha aí o anseio de mudança. Eles anseiam por um novo futuro, por uma nova mudança. E isso tem que estar dentro das escolas. Olha lá. O futuro não determinado, mas que pode ser mudado, pode ser alterado através da intervenção na realidade. E olha aqui, ó, convicção e mudança. Convicção de que o mundo não é, ele está sendo. Convicção de que o mundo pode ser mudado, pode ser alterado. Então, toda a teoria, todo o conhecimento produzido pelo professor Paulo Freire vai no sentido de dizer que esse mundo pode ser alterado. Ele não é, ele está sendo. Nesse sentido, cabe ao professor estimular a curiosidade dos estudantes. Voltando ainda à questão anterior, todo estudante, todo educando, todo ser humano no sentido mais amplo, é curioso por natureza. Entretanto, essa curiosidade ela tem que ser potencializada. E para que ela possa ser potencializada, é necessário uma relação dialógica entre o educador e o educando. E esse diálogo tem que ser um diálogo aberto, franco e um diálogo que seja norteado pelo conhecimento, pelo debate, por todo um legado cultural que nos existe, que existe e que nos pertence e que não pode ser menosprezado.
Perfeito? Aí vem a questão da curiosidade ingênua. Essa curiosidade espontânea, que é a curiosidade ingênua, que precisa ser superada para chegar à curiosidade crítica. Correto? Então é isso, meus caros. Só para encerrar, portanto, a prática educativa crítica é aquela que transita da curiosidade espontânea para a curiosidade epistemológica. Epistemológica vai no sentido da curiosidade crítica. É aquela, portanto, que transita da consciência ingênua para a consciência crítica. É aquela que transita de uma postura passiva ou apassivada diante do mundo e da história para uma postura ativa e transformadora da realidade presente, ou seja, transformadora do mundo, transformadora da história. Então é isso, meus caros. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês. Na próxima aula nós iniciaremos o capítulo 3, para fecharmos daí então essa análise do livro do professor Paulo Freire. Então, como eu disse, eu agradeço profundamente a atenção de vocês, espero ter contribuído para compreendermos a obra desse grande mestre e até a próxima, com certeza. Um grande abraço a todos vocês.